Shalom a todos. Gostaria de agradecer, vocês que se inscreveram no canal. Peço que, se gostar, compartilhe, dê um joinha. Se não se inscreveu, se inscreva no canal. Bom, hoje nós vamos debater um tema chamado, o que são anjos, como está no Vaikra Rabá, no texto 1. Porque, assim, existe um equívoco, para quem conhece, ou quem vem conhecendo as obras de Maimônides, o Rambam, conhecido como Rambam, e muitos acham que ele foi o pioneiro, que trouxe a visão racionalista da Torá. Que Pentateuco, para quem não conhece, Torá seria os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas, na verdade, essa visão racionalista, ela veio com o próprio Moshe Rabbeinu. Na verdade, Hashem revelou toda a racionalidade da criação das coisas para Moshe Rabbeinu. Então, depois que Hashem se revelou ao povo hebreu, e depois ordenou que Moshe subisse ao monte para pegar as tábuas, Moshe fez diversas perguntas ao Criador, e uma delas foi: deixa eu ver sua face. Está em Êxodo 33, 18. Depois ele, o bendito seja o Todo-Poderoso, bendito seja ele, revelou a criação para Moshe e também falou: Moshe, eu não tenho face, Até que ele fala: não tem como me ver, nada na criação tem aparência comigo, E também foi revelada a criação, para Moshe Rabbeinu. Então, ao contrário de que muitos pensam, o povo já entendia que os seres, anjos, demônios, etc., nada mais é do que a vontade de Hashem. Então, anjos, o que são anjos? Anjos seria qualquer coisa da criação, qualquer coisa. Qualquer situação da criação serve como anjo. A palavra anjo, malach, em hebraico, significa apenas mensageiro. Ela também é usada para se referir a mensageiros humanos, como pessoas mesmos. Não existe no hebraico, no Taná, no Torá, uma palavra específica para anjo, igual existe no português. Em português, quando eu falo anjo, automaticamente a pessoa já imagina um ser metafísico, espiritual, que leva a mensagem, traz a mensagem dos deuses ou de Deus, etc. Já mensageiro, no hebraico não existe isso. Tanto é que o povo tinha tanta consciência que Hashem podia usar qualquer situação como anjo. Deus podia usar uma visão, podia usar as forças da natureza, como fogo, ventos, redemoinhos, até o próprio homem como anjo, sonhos, visões, meteoros, qualquer situação da criação a gente pode usar para servir como um mensageiro. E vai lembrar que a mensagem hebraica, ela não tem só também, vamos dizer, ela não significa somente levar um recado e trazer, mas tudo que desperta você para algo é considerado como mensagem no contexto judeu. Tá? Então, por exemplo, quando você peca, quando você erra, quando você transgride, automaticamente isso traz uma consequência, que é o sofrimento. O sofrimento é uma situação que causa dor, e essa dor faz você refletir aonde que você errou. Então, é um anjo. Então, mais ou menos dentro desse contexto que é o significado de anjo no conceito judaico. Uma prova disso que o povo, desde a época de Moshe, compreendeu, até então, o povo achava também, igual os idólatras, que anjo era um ser metafísico. Tanto é que o povo judeu não se preocupa, por exemplo, com a aparência do anjo. Como é que surgiu os anjos? Como é que é o anjo Gabriel, Rafael, etc. Não, nós não nos preocupamos com isso, porque nós sabemos que anjos nada mais são do que a natureza em si trabalhando dentro da vontade do Criador. Então, o povo judeu, o povo hebreu, é mais preocupado com a mensagem do que com o mensageiro. O mensageiro não importa, porque não existe nada demais no mensageiro, mas sim na mensagem.
um grande exemplo e prova disso, que o povo era livre da idolatria, livre de ficar rezando para anjo, achando que anjo... tem gente que acha que rezar para o anjo, sei lá, de alguma forma vai ter um poder especial de chegar em Deus e convencer Deus e trazer isso é idolatria. Isso não existe, isso é idólatra, vem da idolatria. E a prova disso é que tanto Deus podia usar qualquer situação, até homens como anjo, está em Juízes, né? Por exemplo, em Juízes 13, capítulo 13, versículo 16, está assim: porém o anjo do Senhor disse a Manoá, em hebraico seria assim, porém o Malach, né, o mensageiro do Senhor, a tradução correta seria assim, o mensageiro do Senhor disse a Manoá, ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se fizer holocausto, oferecerá ao Senhor, porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Olha que coisa interessante, né? E nunca mais, já no versículo 21, fala assim, nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então compreendeu Manoá que era o anjo do Senhor, ou seja, que ele tinha tido uma visão e que, né, ele achava que era um homem normal, porque era tão todo o Taná, o povo tinha tanto conhecimento que Deus podia usar qualquer situação, coisa como mensagem, quando Deus queria mandar mensagem para um grupo, para Israel, para um rei ou para uma pessoa, que confundiu, né, aquela visão com um ser humano, né? Ele estava tendo uma visão e confundiu com o ser humano. Então, daí vocês têm uma ideia. Então, no conceito judeu, anjo nada mais é do que qualquer situação da criação que possa alertar, trazer, advertir, ou trazer uma bênção, etc, ou um castigo, né? Esse seria o conceito de anjo. No Midrash, em Vaikra Rabá também, afirma que os profetas também são anjos, né? Agora, existe uma qualificação de anjos. De uma forma prática, fácil, lógico que o assunto é muito profundo, exige um estudo bem profundo, mas a intenção minha aqui é só dar uma esclarecida de uma linguagem mais fácil possível para os demais. Mas, por exemplo, existe, quando vocês vão aprofundando no assunto anjo e demônios, vocês vão começar a observar que, principalmente no meio cabalístico, existe classificação de anjos superiores, anjos inferiores, etc., até chegar no homem. E em Vaikra Rabá fala que existem os anjos que fazem a vontade de Deus perfeitamente, e o homem, como anjo, já sofre interferência. O que os sábios estão querendo dizer isso? Isso também é muito bem explicado no Guia dos Perplexos, de Maimônides, o Rambam. E o Maimônides ele teve um grande papel, porque ele lutou com todas as suas forças contra qualquer vestígio de idolatria, da visão idólatra dentro da Torá e do Taná, da Nahim, tá bom? Então, assim, o que seriam esses anjos mais evoluídos que, segundo os sábios, fazem a vontade do Criador perfeitamente, sem errar? Está se referindo às forças da natureza, e não aos seres, mas às forças da natureza. Por quê? Eu vou dar um exemplo. O fogo. A Hashem pode usar o fogo ele é usado para quê? Para gerar calor e brilhar. Da forma básica, gerar calor e brilhar. Então, não importa que elemento que alimenta o fogo. Não importa. O fogo ele tem como princípio gerar energia, calor, etc., e gerar brilho. Então, por mais que o fogo ele não é igual ao homem, que ele sofre influência de sentimento, raciocínio, etc. Por exemplo, um meteoro, ele entra na atmosfera, a partir do momento que ele entra na atmosfera, ele é regido pelas leis da física, né, aqui do nosso planeta, né? Então, ele não vai. Deus determinou que existe a gravidade e que tudo é para puxar para o centro.
Então esse meteoro ele não vai ignorar, ele vai ser puxado para o centro, ele vai seguir a ordem de Deus, que no caso é a gravidade. Então é mais ou menos nesse sentido. Então é nesse sentido que os sábios se referem que essa qualidade superior de anjos, eles fazem corretamente o que Deus ordena. Por quê? Porque são elementos da natureza. Já o homem não. O homem ele recebe algo de Hashem, vamos dizer, uma profecia, uma mensagem, né? Então, a partir do momento que ele se põe como profeta, ele também está no lugar de anjo. Mas ele pode sofrer na hora de transferir, compartilhar esse ensinamento, esse recado, ou seja, o que for que Hashem, bendito seja ele, determinou, ele pode sofrer influência de sentimento, de medo, de raiva, e aquele sentimento de medo, raiva ou amor pode interferir um pouco na forma que é transmitida aquela mensagem. Então é por isso que o sábio sabe que os homens, como anjos ou como profetas, são inferiores a esses outros anjos evoluídos. Mas evoluídos não porque eles são melhores do que o homem, é porque são forças da natureza que não raciocina, que não pensa. Simplesmente segue as regras da física, da matemática e pronto. E o ser humano não, o ser humano ele raciocina. O ser humano ele tenta quebrar as leis da física, cria um avião para voar, ele não foi feito para voar, mas ele, né? O ser humano ele não respira dentro da água, mas ele cria formas de respirar dentro. Então vive, né? O ser humano tem um poder, vamos dizer assim, de influenciar as forças da natureza, né? Apesar de também ser influenciado por elas. Então é dentro desse conceito que os cabalistas e os sábios determinam que são anjos superiores e anjos inferiores. Mas quando fala superior, no conceito ocidental é muito comum confundir tudo, né? E geralmente esses estudos cabalistas são estudos de judeu para judeu, ou seja, já compreende como é que funciona a cultura judaica. E o não judeu, como ele está muito acostumado à cultura ocidental, principalmente à cultura cristã, que, né, acredita em seres, muito mais a cultura cristã é muito mais parecida com politeísmo do que com monoteísmo, aí se confundem, né? Mas quando os sábios dizem de seres superiores, classificando eles e tal, eles estão referindo às forças da natureza, que seguem as regras da natureza e não questionam. Então, se você pegar uma pedra e jogar para cima, ela vai cair. Ela não vai, né? Não importa o tanto que você bata ela para um lado, tá? Ela sempre vai cair, porque Deus determinou, bendito seja Ele, que toda a massa é regida por uma energia, pela gravidade. Então, é dentro desse contexto. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Esse material está muito mais bem explicado, está escrito no site biblia31.blogspot.com.br, que é meu blog. Fique à vontade. Compartilhe o vídeo, se gostou, dê um joinha. E agradeço a todos que vêm assistindo meu vídeo. Shalom, até o próximo vídeo.